Antes de nós começarmos a falar sobre por que as pessoas mudam, eu quero te fazer perguntas. Primeira pergunta que eu quero que você anote no comentário e anote na sua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 3. Então nós vamos ler Gálatas 3. Então abra sua Bíblia em Gálatas 3 e o tema do nosso encontro hoje é por que as pessoas mudam. Gálatas 3. A primeira pergunta que eu faço a você é: quem é você? Você tem consciência de quem é você? Essa é a primeira pergunta. Quem é você? Você tem consciência de quem é você? A segunda pergunta, que é importante para a sua libertação hoje, é: você ama o que você é? Então a primeira pergunta: quem é você? Você sabe quem você é? A segunda pergunta é: você ama o que você é? Você tem amor por aquilo que você é? A terceira pergunta é: as pessoas que convivem com você sabem quem você é? As pessoas que convivem com você sabem quem você é? A quarta pergunta é: quem você procura ser? Quem você procura ser? Eu vou repetir as 4 primeiras perguntas. Quem você é? Você reconhece quem você é? Segunda pergunta: você ama aquilo que você é? Você ama quem você é? A terceira pergunta: as pessoas sabem quem você é? A quarta pergunta: quem você procura ser? Quem você procura ser? A quinta pergunta: por quanto tempo você será capaz de esconder das pessoas quem você é? Por quanto tempo você será capaz de esconder das pessoas quem você é? E a sexta e última pergunta: o que vai acontecer quando as pessoas descobrirem quem você é? São perguntas importantes. Quem você é? Há pessoas que não sabem, ou pelo menos fecham os olhos para quem são de fato. Aquelas que sabem quem são, respondam à pergunta: você ama quem você é? A terceira pergunta: as pessoas que te cercam sabem quem você é? A quarta pergunta: quem você procura ser? A quinta pergunta: por quanto tempo você estará se mantendo escondido daquilo que você é? Por quanto tempo você se esconderá atrás de quem você é? E a quinta: quem ou o que vai acontecer quando você revelar quem de fato você é? Eu quero ler Gálatas capítulo 3, no versículo 1 até o 4. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós: foi por obras da lei que recebeste o Espírito ao ouvir da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora pela carne acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isso foi em vão? A palavra de Paulo é diante de uma surpresa, diante de uma igreja que ele evangelizou, que ele fez nascer, que ele levou ao crescimento, e distanciando-se dessa igreja, essa igreja se mostrou outra igreja. E ele então escreve para essa igreja dizendo: insensatos, insensatos, falta sensatez, falta equilíbrio
emocional, falta uma lógica comportamental, falta um posicionamento de caráter de vocês. Insensatos! Quem vos fascinou? Quem enganou vocês? Enganou vocês diante dos olhos de vocês mesmos. Aos vossos olhos vocês não veem que representam a Cristo. Eu quero saber quem fascinou vocês. Na realidade, eu quero saber se vocês um dia creram de fato, para começar pelo Espírito e terminar pela carne. Palavra dura essa, né, irmãos? Começar pelo Espírito e terminar pela carne. Há um texto nas Escrituras que diz: há pecados que se revelam no começo, mas há aqueles que se revelam no fim de todas as coisas. Há erros que nós percebemos as falhas das pessoas no começo, mas há pessoas que nos surpreendem no final. Quando nós já estamos envolvidos com essas pessoas, quando nós já estamos, de certa forma, apaixonados em amizade, em fraternidade, quando nós confiamos nessas pessoas, quando nós nos dedicamos a essas pessoas, quando nós nos entregamos a essas pessoas. Há pessoas que mudam e mudam muito drasticamente. Há pessoas que mudam de um momento para o outro. Há pessoas que mudam todo o tempo. Há pessoas que mudam de um dia para o mesmo dia várias vezes. Há pessoas que levam anos para mudar, mas mudam. Há pessoas que mudam para melhor. Há pessoas que mudam para pior. Então as perguntas são: você sabe quem você é? Você ama quem você é? As pessoas sabem quem você é? Quem você tem procurado ser? Por quanto tempo você será capaz de se esconder? E o que vai acontecer quando as pessoas descobrirem quem você é? Agora eu quero fazer uma afirmação, uma inferência que é uma verdade. Existe no mundo uma coisa chamada teatro social. Isso não é de tudo negativo, é uma definição da psicanálise de que há um teatro social vivido por todas as pessoas. Mas isso não é um comportamento que a gente possa dizer negativo, contrário a um bom caráter de crente, não. O teatro social é mais ou menos assim. Todos nós queremos que as pessoas tenham uma boa impressão de nós. Todas as pessoas esperam que as outras pessoas vejam apenas os seus lados positivos e nunca as suas mazelas e o seu lado negativo. Então as pessoas adotam uma espécie de teatro social. Vamos supor que alguém esteja brigando em casa e de repente alguém toca a campainha. Aquele que atende a porta estava em alguns instantes em um conflito familiar. Ele abre um sorriso e diz para quem bateu a porta: como vai? E alguém pergunta: está tudo bem aí? E ele vai dizer: tudo bem, tranquilo, nada está acontecendo. Isso se chama teatro social. É como se nós saíssemos para a rua sempre dispostos a mostrar o que nós não somos de fato. Sempre dispostos a esconder aquilo que somos de fato. O teatro social nasceu no Éden, logo depois da queda de Adão e Eva. Sabendo Deus do pecado de Adão e de Eva, sabendo Deus que eles haviam cometido um desatino de desobediência, o Senhor anda pelo jardim e os procura. Onde vocês estão? E a Bíblia diz que eles haviam se escondido de Deus, porque temiam que Deus soubesse da sua nudez. Em outras palavras, eles temiam
que Deus soubesse da realidade das suas vidas. Da realidade, eles estavam querendo esconder a sua intimidade. Eles descobriram o quanto eles eram impuros, sujos, descobriram que o pecado estava neles, mas não queriam que Deus descobrisse, então eles se escondem. Existem pessoas que se escondem atrás de uma máscara do que não são, porque na realidade querem ser aceitos pelas pessoas, não pelo que são, mas pelo que não podem ser, não conseguem ser, não têm forças para ser. Adão e Eva então se esconderam atrás de uma máscara e se apresentaram a Deus atrás de folhas de figueira. Foi a primeira vez que Deus viu aquelas duas criaturas amadas escondidos atrás de uma folha. E aí nós aprendemos uma lição muito grande, na realidade várias lições. A figueira é símbolo da santidade em Israel. A folha de uma figueira é símbolo de santidade. Mas veja, o fruto é a santidade. A folha não é santidade. O que primeiro aprendemos é que Adão e Eva tentam esconder o seu pecado atrás de uma aparência de santidade. Eles criaram o teatro social. Eles tentaram apresentar-se a Deus escondidos atrás da imagem, da aparência de santidade. Mas ninguém consegue se esconder diante de Deus com a aparência de santidade, porque Deus não olha a aparência. Palavra do Senhor Deus a Samuel no dia da consagração do rei Davi. Samuel, eu não sou como os homens que olham o estereótipo das pessoas. Eu sondo os corações. Uma aparência de santidade não te esconde diante de Deus. Uma folha de figueira não te esconde diante de Deus. Ainda que você consiga capturar, absolver, trazer com você toda a perfeita aparência da santidade, você não consegue ocultar isso de Deus. Adão e Eva criaram o teatro social. E Deus então os revelou e disse: quem vos ensinou essas coisas? E quem nos ensina o teatro social é Satanás, irmãos. O teatro social é uma defesa que não é maligna, mas é saudável, mas contudo, o excesso de uso desse teatro é de ordem de Satanás. Nós não podemos ficar contando para as pessoas todo o tempo que estamos mal, porque isso não é sábio. Mas nós podemos nos reservar ao direito de dizer exatamente no momento necessário aquilo que é importante ser dito. E nós também não temos que viver uma vida dentro de um sonho. Nós temos que viver a vida real dentro da realidade da vida. Adão e Eva se apresentam assim e inauguram o teatro social. Dali em diante, os homens estão sempre tentando esconder o que se tornaram ou o que de fato são. As visitas pastorais revelam muito isso. Quando nós vamos a uma visita pastoral, há uma tendência de um comportamento religioso dominar as pessoas. Às vezes você está chegando na casa de surpresa, há um barulho de sorrisos e festa, há um barulho de pessoas contando histórias e sorrindo alto, e quando você toca a campainha e alguém olha pelo olho mágico e vê que é o pastor, eles gritam: é o pastor! E aí logo todos se ajeitam e o silêncio toma conta da casa e as pessoas te recebem com um ar de alegria, mas na realidade elas estão escondendo alguma coisa que estavam fazendo naquele momento. Mas o nosso Deus vê tudo. O nosso teatro social, ele é bem forte em alguns momentos. Nosso teatro social, ele se torna muito forte, principalmente diante das pessoas que não queremos decepcionar, que achamos que conhecendo a nós como somos, eles poderiam nos decepcionar.
Nosso teatro social, ele é muito forte, principalmente diante das pessoas que dependemos delas, ou que precisamos que elas preservem uma boa imagem da gente para fazer uma boa divulgação da gente. Eu quero dizer a você que Deus é contra o teatro social. O nosso Deus, ele não se comporta dentro do teatro social, ele não ama o teatro social, ele repudia o teatro social. A palavra do nosso Deus, ela nos conta a história de homens, a biografia de muitos homens, que são classificados pelo próprio Deus de homens de Deus. Alguns Deus chamou de segundo o seu coração, outros ele chamou de pai da fé, outros ele chamou de varão valoroso, outros de mulher especial. Contudo, Deus nunca escondeu quem realmente foram, quem realmente são. Há um homem na Bíblia chamado Davi, que é chamado, reconhecido por Deus como homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi um homem comum na maioria dos momentos da sua história e incomum na sua capacidade de dizer quem ele era. O que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus era a sua capacidade de ser honesto em relação a quem ele realmente era. Davi não era um homem que se escondia de Deus e não era um homem que escondia das pessoas quem ele era e o que ele pensava. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul recebe a notícia de rejeição de Deus pelos seus atos pecaminosos, Saul pede a Samuel que ore a Deus para que revogue essa sentença, porque Saul não queria aceitar o seu erro. Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando lhe é apresentado as razões pelas quais o Senhor está reprovando o seu chamado, ele se rasga, joga pó sobre sua cabeça, se ajoelha, joga sua coroa ao chão, tira suas vestes reais e ele vai dizer: Deus, me perdoa, me lava, me limpa e ficarei puro, me purifica, não afaste de mim o teu espírito, porque eu sou um homem sujo, imundo, pecador. Ele abre o seu coração, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não se esconde atrás de uma capa real, ou de uma unção, ou de um momento de escolha. Ele não diz para Deus: o Senhor me escolheu em algum momento, então agora o Senhor tem que me aceitar, eu não mudei, eu sou o mesmo Davi. Ele diz: eu mudei, eu me transformei, eu pequei, eu fui eu mesmo, eu deixei o homem sobressair sobre minha vida. Por isso Deus o chama de homem segundo o coração de Deus. Diferentemente de Saul, que nunca reconhece e que nunca abre mão de ser verdadeiramente quem ele era diante do seu teatro social. Ele gostaria de continuar sendo aquilo que ele achava que era. Muitos cristãos vivem uma vida tão diferente em casa da vida que levam na rua, que na realidade são pessoas teatrais, são pessoas falsificadas, são na realidade crentes falsos, hipócritas e mentirosos. Mas algumas pessoas fazem isso inocentemente porque elas acham que é importante que o outro sempre tenha uma aparência positiva de si mesmo. O teatro social, como eu disse, é um comportamento psíquico, inconsciente às vezes, mas que faz parte de toda a humanidade. Se eu me encontrasse com as pessoas e estivesse mal e sempre fosse verdadeiro, certamente eu seria reputado como um indivíduo baixo astral. Então, às vezes, também precisamos ser teatrais e dizer a verdade. Mas eu quero te ensinar a dizer, quando você não está bem, que você está bem sem mentir. Vou repetir. Vou te ensinar a dizer, quando você não está bem, a dizer
que não está bem, sem mentir e sem ser ofensivo. Há uma história na Bíblia de uma mulher que recebeu um presente que ela não pediu. O profeta profetizou sobre ela que ela teria um filho. Ela teve um filho. Esse filho foi o maior presente que Deus deu a ela. E em algum momento da vida desse menino, ele ficou febril e sobre os joelhos de sua mãe, diz a palavra de Deus, ele morreu. E aqui eu quero abrir um parêntese. Há bênçãos que morrem no nosso joelho, irmãos. Há bênçãos que morrem no joelho. Às vezes dobramos o joelho e a bênção morre. Essa é a história de uma mulher viúva, uma mulher que não podia ter filhos, que era abençoadora de profetas, e o seu filho morre no joelho. Há mortes no joelho. Davi dobrou seu joelho por seu filho com Batseba, jejuou e o filho morreu. Há mortes que acontecem nos joelhos. Mas essa mulher disse uma frase quando vai procurar o profeta. Ela tranca a morte do menino em casa, ela coloca o defunto sobre a cama e ela vai até o profeta e ela diz exatamente a frase que a irmã Rosemary disse aqui agora. Ela diz, quando questionada, tudo vai bem? Ela diz, tudo vai bem. Na realidade, ela não está mentindo, ela está dizendo a verdade. Ela está dizendo, tudo vai bem, porque eu sirvo a um Deus que resolverá todas as coisas. Mas essa frase é a melhor maneira de você ser sincero sem mentir, porque ela traz nas suas entrelinhas uma mulher angustiada que está indo atrás da solução de um Deus poderoso que ela sabe que serve. Então essa mulher, ela precisa ser para nós um exemplo. Geralmente quando tenho problemas e as pessoas me perguntam, vai tudo bem, pastor? Eu digo, tudo vai bem. Eu sei que estou dizendo, eu tenho uma luta, estou em um momento de luta, mas creio no Deus que vai solucionar. Tudo vai bem. Há mortes que acontecem nos joelhos. Há ministérios que morrem no joelho. Há bênçãos que morrem no joelho. Há chamados que morrem no joelho. Há tantas coisas que morrem nos joelhos. Mas o que nós não sabemos é ser sinceros todo o tempo com as pessoas. E isso é um erro. Nós costumamos viver o teatro social sempre com muita intensidade, e aí isso se torna falsidade. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês são insensatos, lhe falta sensatez. Quem fascinou vocês a viver logo agora um evangelho tão mentiroso? Quem fascinou vocês? Quem enganou vocês? Sabe, queridos, o pai dos disfarces é Satanás. Ele é o pai dos disfarces. A palavra do nosso Deus diz que ele se disfarça de anjo de luz. Na realidade, ele foi anjo de luz, é o que significa a palavra Lúcifer. Hoje ele não é mais chamado Lúcifer e não deve ser chamado de Lúcifer, porque ele não é mais luz, mas o Senhor o transformou cinzas debaixo dos seus pés. Este camarada é o rei dos disfarces. Ele se disfarça de pastores, de obreiros, de cristãos, se disfarça de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas e profetisas, e principalmente ele se disfarça de bênção. Ele é o rei dos disfarces. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a segui-lo. Ele é exímio naquilo que faz, excepcional na arte do disfarce. Mas eu volto a fazer as perguntas para você, porque eu quero agora dizer por que as pessoas mudam. Amém? Quem é você? Você ama o que você é. As pessoas sabem quem você é. Quem você procura ser diante das pessoas? Por quanto tempo você será capaz de esconder quem você é? E o que vai acontecer quando as pessoas descobrirem quem você é? Eu quero falar de decepção.
É decepcionante descobrir quem são as pessoas. É decepcionante descobrir a capacidade do ser humano de ser falso hipócrita. É triste descobrir a capacidade do ser humano de ser insensato e louco. É triste descobrir que fomos enganados quanto ao caráter das pessoas. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu querido. Deus muda pessoas, mas nem sempre muda caráter. Porque o caráter é o DNA do indivíduo. Pessoas que são mau caráter se disfarçam de crente, mas cedo ou mais tarde serão revelados mau caráter. O caráter é o seu DNA. Deus muda temperamentos, Deus muda princípios e verdades, mas só você pode deixar Deus mudar o caráter. Se você deixar Deus fazer uma cirurgia em você e não uma maquiagem, e eu quero dizer essa frase, gostaria que você escrevesse essa frase. O Evangelho não é uma proposta de maquiagem facial. O Evangelho é uma proposta de cirurgia. O Evangelho não é uma proposta de maquiagem, mas é uma proposta de cirurgia. O Evangelho é a proposta de arrancar a face que você tem e colocar outra, corrigir os erros do seu semblante e não maquiar você com cara de santidade. Crentes que se maqueiam, quando as águas do Espírito descerem, serão desmascarados. Deus não quer fazer uma maquiagem em você. Deus quer fazer uma cirurgia em você e mudar completamente você. E o crente que deixa o caráter ser mudado, esse crente se tornará verdadeiramente cristão. Mas para deixar Deus mudar o seu caráter, você precisa saber quem é, reconhecer quem é, aceitar que é ruim, para permitir que Deus faça essa mudança no seu caráter. Porque as pessoas mudam. Porque as pessoas mudam. Eu disse para vocês que uma das coisas mais tristes na vida é descobrir que pessoas que você ama mudaram. Mudaram completamente. E o pior é saber que eles mudaram sem razão e da noite para o dia. Pessoas mudam da noite para o dia. Pessoas mudam sem razão. Pessoas mudam sem motivo. Pessoas mudam sem motivo aparente. Pessoas costumam ser seres humanos às vezes. Quando são espirituais, eles conseguem submeter a sua carne e aquilo que realmente são à vontade do Espírito. Mas quando não são espirituais, a carne vai ser desvendada mais cedo ou mais tarde. Deixa eu dizer uma coisa para você e gostaria que você anotasse no comentário. Quem usa as máscaras terá que tirá-la ao fim das festas. Eu vou repetir. Quem usa máscara terá que tirá-la ao fim das festas. Eu não sei se você sabe quem inventou as máscaras em festas, o baile de máscaras, mas quem inventou o baile de máscaras foi um príncipe europeu muito odiado e que ele criou na Inglaterra uma máscara que deveria ser colocada no rosto das pessoas, porque ele sabia que todos o odiavam, mas não queria ver tristeza em sua festa. Então ele mandou confeccionar máscaras de sorriso para que as pessoas não olhassem para ele com um semblante negativo. O baile de máscaras criou as máscaras. Depois isso foi levado para o teatro. Isso foi usado no teatro amplamente. Mas veja, quem usa as máscaras perderá sua máscara quando o baile acabar.
quando a festa terminar, a sua máscara será tirada. Há um tempo determinado para você andar mascarado. É o tempo necessário para Deus resolver desmascarar você. Há um tempo necessário para Deus decidir que as pessoas devem te conhecer. Você sabe quem você é. Você ama quem você é. Você deixa as pessoas saberem quem você é. Por quanto tempo você vai esconder o que você é? E o que vai acontecer quando as pessoas descobrirem quem você é? Então eu quero apresentar a vocês 7 motivos porque as pessoas mudam diante de nós. E nos entristecem muito. Você sabe qual que é o grande problema das pessoas mudarem? É que geralmente mudam depois de nós termos sobre elas já um carinho, um apreço muito grande. E as pessoas mudam. Depois que nós nos apaixonamos por elas, nos tornamos amigos, as pessoas mudam. É isso que é chocante. Eu quero apresentar para vocês 7 motivos pelos quais as pessoas mudam. Anote o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual as pessoas mudam. Nenhum homem suporta o teatro social muito tempo. Então as pessoas mudam porque o ser humano não suporta falsificar a sua imagem por muito tempo. As pessoas mudam porque não suportam o teatro social todo o tempo. Em algum momento se sobressairá a força dentro deles que não é de Deus, para que eles desistam de prosseguir a farsa. Então pessoas mudam porque não suportam o teatro social. Então, em outras palavras, pessoas não mudam, pessoas são reveladas. Eu vou dizer de novo. Pessoas não mudam, pessoas são reveladas. Então não se entristeça quando alguém mudar com você, porque pessoas não mudam, pessoas se revelam. Como elas fazem um teatro social por toda a vida, em algum momento elas se revelam. Segunda razão pelas quais as pessoas mudam, porque pessoas são seres humanos, e seres humanos não têm poder de manipulação todo o tempo. Seres humanos são limitados. Então, mais uma vez, não são as pessoas que mudam, é a incapacidade de manter-se diferente do que é, que mostra às pessoas por um tempo quem não são. Mas na realidade, as pessoas não mudam, elas se revelam. Olhe para a política no nosso país. E olhe para os pastores e outros homens que estão agora caindo em escândalos. Eles não mudaram, não foi o dinheiro que os mudou. A máscara caiu. O teatro social acabou. Eles apenas se revelaram. O Planalto não corrompe homens. O Planalto atrai homens corrompidos ou capazes de serem corrompidos, passivos de corrupção. O poder público não corrompe homens, atrai os corruptíveis. Logo, esses pastores que estão no escândalo, provando-se verdade, não farão mais do que apenas revelar que já eram corruptos, por isso entraram na política. Quando nós descobrimos quem somos, nós temos dificuldade em manter a aparência daquilo que não somos. A máscara cai. Por que as pessoas mudam? Terceira razão. Porque querem subir na vida. Em algum momento querem subir e descobrem que um amigo é peso.
Então eu vou te revelar novamente, dizer novamente. Por que pessoas mudam? Porque pessoas querem subir. E em algum momento da sua vida, o amigo pode ser um peso para esse propósito. Pesado isso, né, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria das pessoas não nos ama. Ama o benefício que oferecemos. Eu vou dizer de novo. A maioria das pessoas não nos ama. Amam o benefício que oferecemos. Não se iluda. Se o povo que você pastoreia ou cuida dele se reúne e diz: pastor, nós te amamos, entenda que isso é parcialmente verdadeiro. Porque na realidade te amam aqueles que promoveram toda a homenagem. Os outros apenas participaram do abaixo-assinado. As pessoas, quando querem subir, o amigo pode ser um peso, então ela se revela. Quando é que as pessoas mudam? Quando você não é mais útil para elas. Quando é que as pessoas mudam? Quando você não é mais útil. Como eu disse, pessoas não amam você. Amam o benefício que você dá. Então, quando que uma pessoa muda com você? Quando você já não é mais útil. Quando você já não é mais necessário. Treine alguém. E quando ele estiver pronto, você não será lembrado como o mestre dele. Você será dispensado, porque a sua imagem de mestre vai ofuscar o lugar que ele quer crescer e chegar. Quando você investe em alguém, espere o momento em que ele te descarte, porque a sua presença ofusca o seu crescimento. Então ele será uma pessoa que vai rejeitar você. Raramente alguém diz: este é o meu mestre. As pessoas não te amam, geralmente amam quem você é para elas, o benefício que você traz. Então as pessoas mudam quando você não é mais útil, quando você não tem mais utilidade nenhuma. Quinta razão pela qual as pessoas mudam. As pessoas mudam quando você se transforma numa ameaça aos sonhos delas. As pessoas mudam quando você se transforma numa ameaça para os sonhos delas. Sabe, queridos, às vezes amamos pessoas e elas não nos amam. E essa é uma grande verdade. Às vezes nós entregamos nosso coração a pessoas e descobrimos que não somos amados, não há reciprocidade. Porque pessoas nos abandonam ou mudam, porque elas se sentem ameaçadas. Então elas mudam, porque você se tornou nocivo para essa pessoa. Por que pessoas mudam? Sexta razão, porque descobrem que amar é trabalhoso demais. Sexta razão, porque pessoas mudam? Porque descobrem que amar é pesado demais. Amar é abrir mão de prazeres para consolar. Amar é dividir espaço. Amar é dividir sonhos. Amar é partilhar crescimento. E isso custa caro para algumas pessoas. Então, pessoas mudam quando descobrem que amar é trabalhoso demais. Pessoas mudam quando descobrem que amar é trabalhoso demais. Sétima razão pela qual as pessoas mudam. Pessoas mudam quando descobrem que não são capazes
de perdoar. Quando as pessoas descobrem que não são capazes de perdoar os seus defeitos, pessoas mudam quando elas olham para você e entendem que até gostaram de você, mas não são capazes de perdoar as suas falhas. Há um grande problema nisso, porque todos nós somos feitos de falhas. Seja um ser humano e você vai falhar. Seja um ser humano e você vai pisar na bola. Seja um ser humano e você vai ser uma pessoa inconstante em comportamentos positivos e negativos. As pessoas mudam com a gente quando elas descobrem que não são capazes de te perdoar. Sabe quem é o Israel Leocádio? Um homem falho, um homem cheio de defeitos e um homem que possui fraquezas que não gostaria de ter. Você sabe quem é o Israel Leocádio? É um homem que olha para si como todo homem olha e vê as suas falhas e vê a sua insignificância. E isso é tão real dentro dele que ele clama ao Senhor dia e noite por mudanças. E quando ele é revelado em sua fragilidade, nem todos que o cercam são capazes de amá-lo e nem de perdoar as suas fraquezas. Por que pessoas mudam? Porque não suportam viver o teatro social todo o tempo. Por que pessoas mudam? Porque descobrem que somos humanos. Por que pessoas mudam? Porque pessoas, quando querem crescer, o amigo pode ser um peso. Por que pessoas mudam? Porque pessoas não veem você como útil em algum momento. Então, quando você deixa de ser útil, elas mudam. Por que pessoas mudam? Pessoas mudam quando você representa uma ameaça para o sonho dela. Quando as pessoas mudam? Pessoas mudam quando descobrem que amar dá trabalho. E quando as pessoas mudam? Quando elas descobrem que perdoar é difícil e não são capazes de perdoar. Agora eu quero saber de você. Você já se decepcionou com alguém? Já? Escreva aí. Eu já me decepcionei com alguém. Escreva aí. Eu quero saber quantas pessoas se decepcionaram. A Grácia disse, sim, já me decepcionei. Quantos se decepcionaram com pessoas? Coloque aí. Porque ainda falta uma pergunta para fazer para você. Acho que quase todos vão dizer, eu já me decepcionei com pessoas. Agora eu te pergunto, você sabe quantas pessoas se decepcionaram com você? Você já parou para pensar que tudo isso que eu disse, você pode ter feito a outra pessoa? Você pode ter feito um teatro social para agradar alguém? Porque este alguém era importante para o seu projeto, mas você mudou com ele ou com ela quando ele se tornou uma ameaça para o seu projeto. Você percebe que você pode ser exatamente a pessoa que decepcionou, porque alguém amou você, mas você não foi capaz de amá-lo e ser capaz de perdoar as suas falhas. Você já parou para pensar que você pode ter decepcionado pessoas, porque pessoas confiaram em você, mas você fez delas apenas um trampolim, um degrau para subir na sua vida? Você percebe que você pode ter sido essa pessoa suja, imunda, traidora, inconsequente,
insensata na vida de alguém, e você percebe o que diz a palavra de Deus em relação a você, quando você descobre que fez algo errado contra outro. A Bíblia diz: lembra-te onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Você pode ter sido a pessoa que mudou diante de outra pessoa. Você pode ter sido o teatreiro, o teatral, o membro do grande palanque da vida, fazendo teatro para o seu pastor, para a sua liderança, para os seus irmãos em Cristo, para os seus amigos. E no momento que você precisava subir, essas pessoas se tornaram um peso e você as abandonou, sem considerar o amor que elas tinham por você. Você simplesmente as abandonou. Você pode ter sido essa pessoa que descobriu ser incapaz de perdoar uma pessoa que tem defeito, quando você tem também os mesmos defeitos ou piores. Você não perdoou quando você é digno, merecedor de perdão e misericórdia. Você pode ter sido a pessoa que feriu e magoou. Você pode ter sido a pessoa que atacou, que mudou, que decepcionou alguém que te amou muito. A tua máscara pode ter caído. O baile acabou. Você não precisa mais fazer disfarces. Todos sabem quem você é. Cuidado. Diante de nós está a verdade. Acima de nós está um Deus que é Rei e Juiz. E um dia estaremos todos diante dele. Olhe no espelho hoje. No espelho da alma, no espelho da vida. E veja o quanto você mudou. Olhe no espelho hoje e decida voltar atrás. Pegue o seu telefone hoje e ligue para aquele que você decepcionou e peça perdão. Mande uma mensagem para ele se você não tem coragem. Mas o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. E diga para ele ou para ela: eu fui humano. Me perdoe. Quem nos ama não precisa mais do que o nosso reconhecimento para voltar a ser amigo. Quem nunca nos amou manterá a distância, mas aquele que nos ama, um simples pedido de perdão é suficiente, porque o coração dele já pertence a você. Que o Senhor abençoe sua palavra e que abençoe sua vida e que Ele tenha misericórdia de você. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.